Eu tenho 50 anos. Não parece. Viu? Já ganhou. Tem 50 anos, muito bem vividos, graças a Deus por isso. 23 anos de casados. Deus tem sustentado de forma poderosa a minha vida, a da minha família. E para mim é um privilégio muito grande estar com vocês, viu, gente? Vocês nem imaginam o quanto o nosso coração ficou deveras petrificado ao ver esse tema. Verdades que ninguém contou antes do sino. Tem que pôr fogo nesse negócio, né? Eu já pensava que tinha fogo embaixo, agora fogo em cima, chegou aqui em cima, viu? Olha só que beleza, né? Graças a Deus por isso. E eu agradeço o reverendo André e a esposa e o Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de São Carlos por esse privilégio de estar com vocês aqui neste final de semana, né? Para mim é uma alegria muito grande, tanto para mim como para minha esposa Cássia. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Itu há 17 anos, em 23 anos de ministério, 17 lá. Esse é o 17º ano que estamos ali. Nós estamos nos suportando ali durante esses 17 anos, né? É misericórdia de Deus, né? Eu lembro quando o Flávio e a Kleber foram lá, lembram, né? Alguns aninhos atrás, né? Foram lá, o culto do presbiterianismo, cantaram na nossa igreja, foi uma grande bênção, né? Alguém comentário, não foi lá não, né, irmã? Comentaram lá, não foi não, né? Tá, ainda bem, eu fiquei meio ali preocupado se o comentário foi na igreja de Itu sobre a questão da idade, de jeito nenhum, né? Mas estamos muito alegres. Eu agradeço de todo o coração o convite para estar aqui com vocês nesse final de semana. É o 4º encontro de casais do Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de São Carlos, e quero expressar aqui, em nome também da minha esposa, a gratidão também pela acolhida, né? Desde quando nós chegamos no quarto já havia uma surpresa lá muito maravilhosa, né? Principalmente aí as mulheres gostam demais, os homens também, né? E tudo bem organizado, vocês estão de parabéns. Que Deus continue sustentando de forma poderosa esse ministério para o louvor, honra e glória do nosso Deus e do nosso Pai. Eu quero só apresentar a minha família. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui. Tá lá. Isso. Finalzinho. Isso é minha esposa Cássia, né? Tá lá comigo. Então, Cássia, 23 anos de casado que nós temos. Deus tem nos abençoado muito. E o trabalho que a gente tem tido com casais há um tempo, temos aprendido muito. E temos certeza que nesse encontro vamos aprender também. E temos, pode passar, o Joel e a Maressa. O Joel tem 19 anos e a Maressa tem 17, né? É a nossa família, é o tesouro mais precioso que a gente possui, né? E eu louvo a Deus muito pela nossa família. O Joel é uma bênção na igreja, é pianista, a gente educa ali junto com o coral da igreja, tem um grupo também que chama Cultos Vocal. Quem quiser ver depois, joga na internet, você ouvir, ele canta, eles gravaram um CD. Deus tem abençoado muito nosso filho, e está terminando agora o curso de piloto comercial, está terminando agora o curso. E a Maressa tem 17 anos, uma bênção na igreja também, mexe na multimídia da igreja. Deus tem abençoado lá, trabalha junto com os adolescentes, e agora está fazendo vestibular para arquitetura, né? É o sonho dela, Deus confirmar, mas Deus já está movendo o coração para outra área também. E a minha esposa Cássia, nós somos uma família de esposa de pastores, 3 irmãs casadas com 3 pastores. Acho que o reverendo André não sabia disso, né? 3 irmãs casada com 3 pastores presbiterianos, né? Então, muito bem firmados na rocha, na doutrina, né? Então, uma é a esposa do reverendo Jonatas Barbosa Rodrigues, que era lá de Patos de Minas, agora está em Botucatu. E a outra você conhece, a Liliane, esposa do Elimar, né? O Jonatas passou pela nossa igreja. Isso, o Estevam, isso mesmo. Então, Estevam são primos aí, isso mesmo. Então, toda a nossa família, né? E eu louvo muito a Deus aí, porque é algo que Deus tem nos dado, de investirmos na família, o quanto isso é importante, né? E desce só mais um pouquinho para mim, eu tenho aqui o controle, dá para eu fazer. Esse é o site da nossa igreja, aí nós
o site da igreja, IPITU, e esse é também o meu e-mail, depois os irmãos quiserem, tá certo? E nós trabalhamos com o Ministério de Casais, né? Esse ano nós vamos organizar o 17º encontro de casais com a Igreja Presbiteriana de Itu. Nós já trabalhamos há 23 anos, né? Esse é o 17º encontro que a gente organiza. O ano passado foi Ingredientes que Fazem o Amor Crescer. A gente sempre faz lá no Hotel Monte Real Resort, lá em Águas de Lindóia, né? Esse nós tivemos, o ano passado, 535 casais. Esse ano, o ano passado, foram 402 casais. E agora, nós estamos aí, esse ano, que vai ser de 27 a 29 de junho, né? Se alguém desejar participar, depois nós temos aqui se você quiser participar com a gente, 27 a 29 de junho, lá em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real Resort, e também no Hotel Majestic. É o nosso, esse encontro que a gente organiza já há um tempo, né? Então Deus tem dado a bênção aí de organizar esses encontros, né? O preletor do ano passado foi o Jeremias e o pastor Antenor Gonçalves. Então foi uma bênção aí para o nosso encontro, tá bom? Então só para a gente apresentar, e pode pôr em cima para mim, por favor. Obrigado. Bem, vamos orar. Deus nos abençoar nessa primeira parte que nós vamos aqui caminhar com vocês. Eu tenho aí 1 hora, né, para a gente estar juntos. Quero dizer para os irmãos, falando sobre esse tema e falando especificamente para a família, a gente precisa muito da misericórdia de Deus, muito mesmo. Porque algo que a gente tem percebido e que o inimigo tem estado furioso, ele está tentando destruir os lares e destruir os casamentos, destruir as famílias. Isso aí é uma orquestração funesta do inferno, onde ele está lançando torpedos mortíferos contra a família. Eu não sei como você veio aqui para esse encontro. Eu não sei como é que está o seu casamento. Eu só sei que aqui Deus tem algo para segredar o seu coração. Deus já está me ensinando aqui nesse encontro. E eu tenho certeza que algo Deus também vai estar tratando no seu lar, no seu casamento. Não importa que você tenha 50 anos de casamento, não importa que você começou agora. Eu vi alguns casais aí jovens, né? Louvado seja Deus por isso. Mas sempre Deus quer nos ensinar alguma coisa. Tem muita gente que vai para o encontro de casa, eu já sei tudo ali, eu já sei tudo, que vai falar. Muitas vezes a gente sabe mesmo, mas não tem praticado com excelência, não tem vivido o casamento da forma como que Deus quer. Sabe, mas não pratica. Sabe que tem que fazer isso, sabe algumas verdades, até sabia antes de dizer sim, mas infelizmente não tem praticado. E isso tem colaborado negativamente para que o casamento não seja feliz, para que o casamento não seja abençoado. Então, por isso, se o seu casamento está bom, glória a Deus por isso, vai melhorar. Se o seu casamento, se você veio para cá, quem sabe os problemas sérios, falta de perdão, quem sabe alguma proposta indecente no que diz respeito à infidelidade. E a gente sabe que hoje nós temos visto isso de forma assombrosa, assustadora por aí. A gente precisa estar clamando a misericórdia de Deus, para que Deus nos envolva através desse encontro com o seu sangue, cobrindo cada marido, cada esposa com o seu sangue, nos envolvendo de tal forma que realmente o fogo do Senhor ele seja derramado sobre mim, sobre você, e que nós tenhamos um casamento na perspectiva de Deus, segundo o coração de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida conjugal. Então, que a minha oração aqui nesta manhã. Baixe sua cabeça, então vamos orar. Eu sei que você já orou com o seu cônjuge e foi muito bom falar com ele, com Deus, e falar com o seu cônjuge, mas baixe sua cabeça um pouquinho. Oh Deus, o Senhor sabe, meu Pai, quanto nós precisamos do Senhor
para o nosso lar, para o nosso casamento. Sabemos, ó Deus, temos essa consciência que o casamento, a ideia do Senhor, algo que nasceu no seu coração. E temos visto, ó Deus, o quanto várias coisas, ó Deus, têm sido arremessadas de forma negativa contra o casamento, contra essa instituição maravilhosa que o Senhor mesmo criou. E por isso, Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Deus, trate conosco neste momento, nessa primeira parte, Deus, quando vamos refletir sobre o casamento, a vida conjugal, ó Deus, a importância dessas verdades, ó Deus, que ninguém nos contou antes que nós disséssemos sim. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, vasculhe mais profundo o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, se conhece cada marido, cada esposa que aqui está. Tu conheces, ó Deus, as lutas, as agruras, os momentos mais atrozes, difíceis, ó Deus, que cada um tem passado. Tu conheces também, ó Deus, os momentos de celebração, os momentos de adoração, as alegrias, ó Deus, que Tu mesmo tens lhes dado, ó Deus, através desses anos de casamento, mas que, ó Pai amado, através desse encontro, o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja agindo, aplicando de forma poderosa a Tua palavra no coração de cada marido, esposa e consequentemente dos filhos, para que o nosso casamento, ó Pai, seja um casamento segundo a perspectiva do Senhor. Nos abençoe, ó Deus. Eu clamo o agir do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quem foi a comissão que teve essa ideia, né, do tema. Quando o reverendo André me passou esse tema, eu achei muito interessante, mas comecei a pensar o que nós poderíamos refletir, analisar sobre isso, né? Porque verdades que ninguém contou antes do sim, verdades que ninguém contou antes da gente dizer sim, né? Hoje nós temos vários conselheiros matrimoniais que trabalham orientando aqueles jovens casais, noivos que estão se preparando para o casamento. Então, muitas coisas são colocadas, muitas verdades são passadas para eles, para que eles possam estar aplicando no seu casamento, né? Então, eu achei muito pertinente o tema, mas que a gente precisa trabalhar algumas verdades aqui, para que a gente possa então aplicá-las, aplicar essa verdade no nosso casamento, na nossa vida conjugal, né? Então o objetivo nosso aqui é nós estarmos aprendendo aqui juntos, nós vamos aprender juntos aqui nesse encontro. O primeiro aspecto que eu quero destacar, a primeira verdade, e gostaria que você recebeu o esboço, mas que ficasse bem marcado e presente no seu coração. E essa verdade é uma verdade que muitas vezes nós não temos atinado de maneira muito específica para elas. De que o relacionamento com o cônjuge tem que ter, primeira coisa, tem que ter excelência. O relacionamento com o marido, com a esposa, tem que ter excelência. Por que nós colocamos essa expressão, né? Primeiro vamos ver o texto bíblico. Interessante a gente começar olhando o que a palavra de Deus nos diz, né? Gênesis 2:24. Os irmãos que trouxeram já aí a sua Bíblia. A palavra do Senhor, ela diz, texto muito conhecido por todos os irmãos, Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma
só carne. Deixa o homem pai e mãe e se une o quê? A sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É o primeiro texto. O segundo texto para a gente ler, Cantares, capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E Efésios, capítulo 5. Vamos ver os 3 textos bíblicos, depois a gente caminha aqui pensando e refletindo sobre as aplicações na nossa própria vida. Efésios 5, 22. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala para nós do verso 22 a 33, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai, à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Nós temos vivido hoje um mundo quando nós percebemos uma carência muito grande de amor. Por que eu digo isso? Porque a gente percebe que o nosso mundo tem se caracterizado por demonstrações de quê? De ódio e de violência. Se a gente for observar por aí, e não é possível nem a gente ir muito longe, a gente percebe tanto ódio, tanta violência, tanta demonstração de tristeza no meio do nosso povo, né? Algo que tem trazido a nós uma grande apreensão, principalmente nessa semana que se inicia, no que diz respeito ao que pode acontecer com a Copa do Mundo. Que tragédia, que situação, e a gente fica meio que com o nosso coração pequenininho diante de apreensão de alguma coisa. Então, ódio, violência e tristeza nós temos visto por aí. Ora, ao mesmo tempo, percebe-se o quê? Que a nossa sociedade ela está cada vez mais insensível, está cada vez mais apática e podemos dizer também indiferente. E até eu coloquei aqui um termo, nós podemos dizer assim, que homeopaticamente parece que nós estamos acostumando com estas cenas e começando a aceitá-las como parte do nosso cotidiano, né? E um dos fatos que nós passamos a aceitar como que podemos dizer normal é a falência dos casamentos. Infelizmente, o pastor pode asseverar comigo aí, dentro das nossas respectivas igrejas. Eu não sei, você não precisa nem falar aqui para mim nesse momento, né? Mas vamos começar desde janeiro. Durante todo esse ano, não é mesmo? Pode ser que algum casamento, alguma família ia bem, o marido ia bem, junto com a esposa, com os filhos, e hoje não estão mais juntos. Quantas até casais dentro das nossas igrejas, né? Então a gente percebe algo que tem acontecido e algo que tem entristecido o coração do nosso Deus, do nosso Pai. E como que isso realmente traz uma tristeza tão grande para o coração de Deus, para o coração
daquele que é o Deus único e o Deus verdadeiro aí da nossa própria vida, né? Então, uma das coisas que eu quero tratar com vocês, e está aí no esboço que vocês receberam, é a questão da gente ver a questão da excelência no casamento. A excelência no casamento. Você tem tido um casamento excelente? E quando eu falo em excelente, eu quero dizer algo que está além do ordinário, é algo extraordinário. Porque o casamento da mesmice, nós temos visto por aí acontecendo, mas é algo excelente, é algo que chama atenção, é algo que desabrocha como sendo algo além do normal. E isso nós precisamos evitar esforço, nós precisamos praticar realmente com muita alegria e com muita disposição de coração. Quando nós colocamos excelência, característico que é excelente, em que a excelência que possui um teor mais elevado, é um grau máximo de bondade, qualidade ou perfeição. Por que eu falo isso aí? Porque, infelizmente, a gente vê hoje em dia a facilidade com que tem se acabado com casamentos. Facilidade. Hoje em dia no cartório está muito fácil, chega lá rapidinho, já separou, né? Quem sabe alguém está aqui nesse encontro já teve experiência na família de alguma separação, né? Vou colocar um vídeo para vocês, para vocês pensarem, o primeiro vídeo ali, a questão de como que muitas vezes a gente não tem, outro de baixo, outro de baixo, outro de baixo, é esse. Talvez você já viu esse vídeo, mas ele mostra para a gente a questão que Por que eu coloquei esse vídeo? Muitos já conheciam esse vídeo, mas porque hoje troca-se de esposa e troca de marido como troca-se de roupa, né? A gente percebe isso. Infelizmente isso tem acontecido em muitos casamentos. Como eu já disse, quem sabe você está aqui nessa manhã e isso já até passou pela sua cabeça. Hoje em dia a gente vê que muitas esposas se entediam com muita rapidez e descartam seus maridos com uma naturalidade incomum. E a gente percebe isso.
e partem para outro relacionamento com outros parceiros e novas aventuras. Eu fico pensando, nós temos hoje o avanço da tecnologia, nós temos aí o celular, temos os iPods, os i's da vida, nós temos aí o WhatsApp, os outros meios de comunicação fantásticos, maravilhosos, e tem proporcionado que a gente essa comodidade para nós estarmos falando uns com os outros. Entretanto, a gente percebe uma coisa, isso está levando o ser humano a dispensar, sabe uma coisa que é importante? Relacionamentos pessoais. E eu fico pensando, é mesmo, a gente precisa ter um relacionamento excelente. Quando esse tema, verdades que ninguém contou antes de dizer sim, a gente precisa perceber o seguinte, que a primeira coisa, que o relacionamento com o cônjuge, ele tem que ter, a primeira coisa, excelência, é o relacionamento. E a gente percebe que os relacionamentos, gradativamente, têm sido substituídos pelo quê? Infelizmente, pelo relacionamento com a máquina fria, que nós temos percebido por aí. Computadores, celulares, meios de comunicação que facilitam a comunicação à distância, a comunicação com as pessoas, mas prejudica de forma assintosa um relacionamento pessoal, caloroso, íntimo e amigável. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a excelência, quando a gente pensa sobre excelência, a gente percebe que o objetivo do casamento, ele não é escolher o melhor par possível. A melhor pessoa que eu vou escolher, que vai estar do meu lado, vai ser a melhor pessoa para me completar, mas eu preciso construir o melhor relacionamento possível, né? Então, com quem a gente prometeu estar do lado. Então eu quero construir o melhor relacionamento possível. Então, por isso, eu preciso buscar o quê? Eu preciso buscar excelência. Uma pergunta para a gente refletir aqui. O seu casamento tem sido um casamento excelente? Deus tem visto essa excelência? De que forma realmente, quando você olha para o seu casamento, não importa se você tenha 50 anos de casamento ou começou agora, mas tem sido buscado essa excelência? A excelência é o extraordinário, é algo além. Porque o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus excelente. É um Deus que quer que nós no casamento possamos usufruir, possamos apropriar no relacionamento da melhor forma possível. Não levando de qualquer jeito o relacionamento, mas um casamento com excelência. Será que tem isto que Deus tem visto no seu casamento? Então, às vezes eu fico pensando, né? A questão daqueles que têm filhos, aqueles que não têm filhos. Eu não conheço pais que pensam em trocar os filhos pelos filhos comportados do vizinho, né? Eu não vejo isso. Eu também não conheço filho que aceite de início a separação dos pais, e quando eles se separam, não sonhem com o quê? Com a reconciliação da família. E nem eu conheço filho que queira trocar os seus pais por outros melhores. Eles aprendem a conviver com os pais que têm. Então, por isso, gente, é que eu estou falando para vocês, a questão da excelência no casamento, né? Então, o que é casamento? Só para a gente, vocês já sabem tudo isso, né? Mas é bom a gente trazer aqui para que a gente possa refletir e analisar o nosso casamento. Casamento é o quê? É pacto, é aliança, é um concerto moral e espiritual entre dois seres responsáveis perante a sociedade e perante Deus. Isso é casamento, né? É um pacto, é uma aliança. E eu sempre tenho falado que o pacto, a aliança, precisa do quê? Precisa da disposição dos dois em fazer alguma coisa. É um pacto, uma aliança. Um pacto, uma aliança não pode ser algo de forma nenhuma unilateral, só um fazendo. E quantas vezes no casamento a gente percebe, eu tenho aprendido isso nesses anos de casamento, que muitas vezes só um faz, muitas vezes só um se esforça, um se dedica. Casamento é um pacto, uma aliança, onde os dois, eles se esforçam, eles se dedicam a um comprometimento bilateral, os dois fazendo, e fazendo com excelência, da melhor forma possível. Então,
é importante a gente pensar nisso. É um conceito moral e espiritual entre dois seres responsáveis. Pense bem sobre essa questão de responsáveis, porque nós temos a responsabilidade de lutar com excelência para o melhor dentro do casamento. Muitas vezes a gente, e muitas pessoas até dentro das nossas igrejas evangélicas, entram para o casamento, mas não entram percebendo a seriedade desse ato. Gente, casamento é algo instituído por Deus, e tudo que Deus faz, Ele faz da melhor forma possível e faz com excelência. Deus não faz de qualquer jeito. Então por isso nós, como filhos do Deus da excelência, eu e você, a gente precisa lutar para ter o melhor, o excelente no nosso casamento. Então essa primeira verdade que eu coloquei aí para a gente pensar, é para a gente analisar a respeito do meu casamento. Ele tem sido excelente? Deus tem visto essa excelência? Eu digo isso porque não é fácil a gente viver algumas horas aí diariamente uma outra pessoa, né? Você sabe disso, você que trabalha e tem o seu trabalho diariamente, não é fácil você estar vivendo no trabalho, como na escola ou na sua comunidade. Você está convivendo algumas horas com uma pessoa, já não é fácil. Nós somos pessoas o quê? Diferentes uma das outras. Nós temos gêneros diferentes, cultura diferente, criação diferente, caráter diferente, formação diferente, os nossos gestos são diferentes, nossos valores são diferentes, as nossas habilidades são diferentes, os nossos dons e talentos são diferentes, e sexos distintos. Entretanto, a gente admita ou não, a gente sabe perfeitamente que todo ser humano precisa de quê? Precisa de relacionamentos. Todo ser humano. Às vezes eu fico imaginando, ninguém consegue realmente viver sozinho. Tanto homens como mulheres precisam aprender a se relacionar uns com os outros, porque um homem algum foi criado para viver isolado. Então por isso que Deus, Ele permitiu a bênção aí do casamento, da vida conjugal. Porque Deus é um ser que sempre priorizou o quê? Relacionamentos. Por isso que eu estou aqui enfatizando a questão da excelência, mas mostrando para vocês a importância dessa excelência ser onde? Ser no relacionamento. Por quê? De onde emana toda a essência do casamento é de Deus. E Deus, então, Ele sempre primou pelo quê? Por relacionamentos, né? Querem ver? Quando a gente, não precisa abrir, em Gênesis 1:26, o próprio Deus falou, né? Façamos o homem. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que Deus na Bíblia nos apresenta é um Deus relacional, é um Deus que sente necessidade de se relacionar com as pessoas. Gênesis 2:18 diz: não é bom que um homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que seja idônea. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 8 a 10, não precisam ler, quando o homem pecou, se distanciou de Deus, a gente vê que Deus já vai ao encontro, Deus vai ao encalço do homem, né? Quando Ele fala lá, onde estás, Adão? Então por isso, gente, que eu quero dizer uma coisa, Deus, Ele nos fez imagem e semelhança dEle, e portanto, quem quiser dar um passo significativo, importante, primordial, no que diz respeito ao resgate dessa imagem da semelhança de Deus em sua vida, deve entender e viver intensamente os seus relacionamentos. E quando eu falo viver intensamente, quer dizer viver com excelência. Viver com excelência. Por isso que eu falei no início, eu não sei como que você chegou aqui para esse encontro de casais, no seu casamento, na sua vida conjugal. Eu sei como eu cheguei, como eu preciso da misericórdia de Deus. E tudo isso que nós vamos estar compartilhando aqui, em primeiro lugar, é para a minha vida, é para o meu crescimento, porque eu quero ser melhor. Eu quero ser o melhor marido, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor servo de Deus, eu quero ser o melhor cidadão, eu quero ter excelência naquilo que eu faço. E eu sei que muitas das coisas não dependem só de mim, muitas coisas dependem de mim sim, mas depende também de eu me esforçar, de eu me dedicar, de eu valorizar a pessoa que Deus colocou do meu lado com excelência, tratá-la como realmente Deus quer que nós possamos tratá-la. Então por isso a importância disso, porque a família de nossos dias, ela está perdendo o seu sabor. Por quê? Porque, dentre outras coisas, desaprendeu a viver com qualidade
os seus relacionamentos. Está perdendo o sabor. Sabe viver com qualidade, com intensidade. Quando Deus planejou a família, Ele a fez para ser o quê? Uma comunidade de relações profundas, prazerosas, significativas. Deus fez desse jeito. E muitas vezes nós não estamos atinados para essa realidade de que nós precisamos fazer de que jeito? Nós precisamos fazer com excelência. Então, diante do que é excelente, nós já vimos, diante do casamento como sendo um pacto, aliança, em que áreas então nós precisamos pontuar essa excelência? Então, eu quero caminhar com vocês rapidamente em que áreas nós precisamos pontuar essa excelência. Você recebeu um esboço aí, você pode acrescentar, não tem nada além do que você já sabe, mas nós vamos acrescentar. A primeira coisa é colocada aí para nós, né? Nós precisamos pontuar a excelência onde? Primeira coisa é no amor. No amor. Ah, pastor, mas eu já sabia disso. Verdades que ninguém contou antes de eu dizer sim. Eu sabia que eu deveria amar. Eu sabia, claro, todos nós sabemos. Mas será que nós procuramos amar com excelência? Amar entendendo de que o casamento, como sendo um pacto, uma aliança, e Deus que é excelente, é um Deus criativo, excelente, estabeleceu o casamento para que no amor nós possamos ter excelência. E uma das características mais marcantes de uma família cristã é o amor intenso que os seus membros demonstram um para com o outro. Eu coloquei uma frase aqui que eu achei muito interessante. Amar o nosso cônjuge é amar o Deus que vive nele. Fazer o bem para o meu cônjuge é fazer o bem para o Deus que nele habita. Você pensou nisso? Uma coisa que minha esposa e eu sempre a gente compartilha, né? Uma coisa assim, Deus, Ele me ama através da minha esposa, e Deus ama minha esposa através de mim. Então por isso que eu preciso, gente, começar por mim, eu preciso amar com excelência, não amar de qualquer jeito. Essa excelência nesse amor. Para alguns a gente sabe que alguns maridos ou esposos, o amor significa o quê? Sexo. Para outros é romantismo. Nós sabemos aí, vocês já ouviram várias palestras sobre casamento, que na antiguidade os gregos usavam pelo menos 3 palavras para designar o tipo de amor referido, né? O eros era referido ao amor sexual, descreve aqueles sentimentos eróticos entre um homem e uma mulher. E no plano de Deus, esses sentimentos devem ser expressos onde? Onde? No casamento, claro. É ali onde a relação sexual deve ser vivida na sua intensidade, com excelência, né? E será que na vida sexual sua você tem procurado ter excelência? Ter excelência entendendo que o outro, ele quer ser completo, satisfeito, feliz. Tem tido excelência? Uma outra palavra também colocada para o amor no plano de Deus é o amor filéu. Quando ele fala sobre o amor entre pais e filhos e irmãos, é aquele amor fraternal, de amizade, de camaradagem, de comunicação, se desenvolve com o tempo. E aqui é uma outra coisa importante: quantos cônjuges não são amigos? Não desenvolvem excelência na amizade, no companheirismo, um com o outro. Tem excelência na amizade, tem excelência de abrir o coração, de conversar, de comunicar, de estar escancarando a sua vida para com o outro. Então tem excelência. Será que nesse amor filéu nós temos demonstrado a excelência para com o cônjuge? E um amor que é colocado desde a antiguidade, até os gregos realmente utilizavam, é o amor ágape. Esse é o mais profundo, é o mais sublime de todos os amores, né? É o amor que caracteriza o próprio Deus, né? Eu coloquei alguns textos aí da Bíblia para vocês aí no esboço. Então, João 3,16, que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu coloquei no esboço para vocês. Quando fala sobre esse amor também, ele retrata para nós em 1 Coríntios 13, onde a gente vê a essência desse amor. Quando o apóstolo Paulo, ele delineia, ele caminha, ele descreve para nós a essência desse amor. E você pode, aí, uma tarefa boa para você e o seu cônjuge, estar pensando sobre até que ponto eu tenho sido excelente, de acordo com 1 Coríntios 13, no amor com o meu cônjuge. Até que ponto isso tem sido realidade na minha vida conjugal. E
um amor fundamentado no amor ágape, ele pode sobreviver a qualquer tempestade ou qualquer crise que a vida possa trazer. Porque quando está fundamentado no amor moeros, quando está fundamentado no amor filéu, ele pode vencer obstáculos. Mas aquele que vai superar dificuldades, superar tragédias, superar traição, superar adultério, é o amor ágape. E muitas vezes o que acontece? O ser humano não tem entendido isso. E principalmente o casal cristão que conhece a palavra, que sabe essas verdades bíblicas, mas não tem intensificado esse amor ágape. Algo que eu vou falar mais em domingo aqui amanhã para com os irmãos. Então, a importância de nós estarmos ligados, sabe o quê? A esse amor verdadeiro com Deus. Está ligado a essa fonte eterna e poderosa que é Deus. Por isso que, quando nós olhamos no que diz respeito a esse amor, a gente sabe que esse amor nunca acaba, não importa quão desagradável a pessoa seja. Por quê? É um amor proposital. É aquilo que o próprio profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, esse versículo eu vou ler para vocês, quando ele fala desse jeito, 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então, na hora da crise, nós sabemos que este amor proposital vai firmar como uma rocha o seu casamento. Então, primeira verdade, que quem sabe nunca ninguém te contou antes de dizer sim, primeiro que você precisa ser excelente no seu relacionamento. Ser excelente. Mas essa excelência, a primeira coisa, tem que ser evidenciada onde? No amor, no amor, no amor. A gente fala muito de amor. Fala que ama, fala que a pessoa é tudo para mim, né? Você é tudo na minha vida. Mas infelizmente não tem sido praticado esse amor na sua essência, na sua excelência. Esse amor. Muita gente fala tanto, faz declarações de amor, está chegando o dia 12, né? Tem aquele momento gostoso que a gente vai levar para poder passear, para poder ali um jantar fora, mas a gente precisa amar com excelência. Com excelência. Deus sabe até que ponto eu tenho amado com excelência. Meus irmãos, o que a gente percebe muitas vezes, a gente fala muito sobre amor. Amor é uma palavra tão falada, tão endeusada, tão discutida, tão propagada por aí, mas muitas vezes tão nada, porque a gente não tem visto uma expressão excelente desse amor nas nossas atitudes. Será que eu tenho sido excelente no amor? Será que eu tenho vivido assim? Mas, pensando também sobre o amor, a gente sabe que a pergunta, o seu cônjuge tem visto excelência nessa área? O seu cônjuge tem visto excelência? Ele tem visto realmente que você tem procurado ser excelente no amor? No amor. Ele tem visto isso, né? Primeira pergunta para a gente pensar. O segundo aspecto, o relacionamento com o cônjuge tem que ter excelência. Por quê? A segunda palavra que eu quero colocar para vocês aí é a palavra compromisso. Por que eu digo isso? Eu sempre digo, quando estou aconselhando noivos para que vão casar, de que o compromisso, o amor e o compromisso é uma linha bem tênue, estão muito pertinhos, né? Porque além de amar, a gente precisa ter compromisso. Eu preciso ser excelente no amor e, consequentemente, eu preciso desembocar na minha vida uma excelência onde? No compromisso que eu tenho com a pessoa que eu amo, com a pessoa que eu vou externar esse amor diariamente. Nós temos um compromisso muito sério e importante com o nosso cônjuge. Por quê? Porque Deus colocou essa pessoa ao nosso lado e nós temos a responsabilidade de amá-la, respeitá-la, cuidar dela da melhor forma possível. Da melhor forma possível, né? Quando o reverendo André pediu para que no início os casais ficavam de frente um para o outro, né? Foi excelente isso aí, dar um beijo no outro, né? Quantas vezes a gente passa o dia inteiro, você sabe, sem dar um abraço caloroso, né? Sabe, sem olhar nos olhos. Quantas vezes temos dificuldade para olhar nos olhos, né? Olhar no olho um do outro, né?
tantas vezes, faz tanta coisa, mas tem essa dificuldade. Interessante a gente notar que esse amor, ele é evidenciado na vida um com o outro, mas consequentemente porque nós temos um compromisso sério, um compromisso com excelência. E quem ama, baseado numa aliança, num compromisso, ele está disposto a fazer algumas coisas, né, que eu não coloquei aqui, mas vocês podem estar anotando aí no seu papel aí, na sua apostila. Ele sempre está disposto a tomar iniciativa. Isso é excelência. Isso é excelência. Você ama e você tem um compromisso de assumir o seu papel de excelência onde? No seu próprio casamento. Nós tomamos a iniciativa para realizar as coisas dentro do casamento, né? Quem ama, baseado num compromisso, numa aliança, num pacto, ele, eu estou disposto a tomar iniciativa de alguma coisa, de uma atitude. E o quanto, falando aqui direto para as mulheres, quantas mulheres desejam isso dos homens, né? De tomar iniciativa, de compromisso, de fazer determinada coisa, e quanto isso é importante, e nós precisamos entender isso. Então quem ama baseado numa aliança, num compromisso, além de estar disposto a tomar iniciativa, ele sabe que o amor nem sempre se expressa com a mesma intensidade. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o amor está sujeito às influências do nosso estado físico, do nosso estado emocional, do nosso estado espiritual, as circunstâncias, o humor, conflitos, preocupações com o futuro, né? Quanto isso afeta a vida da gente, né? Então, agora, quando eu amo, e no meu coração para esse compromisso de demonstrar amor, além de tomar iniciativa, eu sei perfeitamente que o amor nem sempre se expressa com a mesma intensidade. Isso que Deus vai dar a nós, maridos, o discernimento para olhar naquela situação, que a gente tem que olhar o outro como Deus olhar com um olhar de misericórdia, né? Dentro algumas pesquisas que eu fiz a respeito de, até olhando para esse tema, né? Uma das pessoas falou para mim que uma das coisas que ela gostaria muito que houvesse mais humor dentro de casa, mais sorriso, sabe? Mais alegria. Muitas vezes o marido está lá com os seus amigos, conversa, brinca, conta piada, todo mundo chega em casa, parece um né? Aquela tristeza, não conversa, não compartilha. Então, algo que é um compromisso que a gente tem de demonstrar isso. É claro que existem situações que a gente fica angustiado, aflito, com preocupação com o futuro, conflitos, preocupações, quanto isso afeta o nosso coração, a nossa vida. Mas quem ama baseado numa aliança, num compromisso, ele sabe que o amor nem sempre se expressa com a mesma intensidade, mas ele luta para que a todo momento esse amor, ele deve ser expresso um para com o outro. Compromisso. Eu preciso ter excelência no meu compromisso com o meu cônjuge, com a pessoa que Deus colocou do meu lado, para estar do meu lado. Mas são verdades que ninguém me contou antes de eu dizer assim. Mas eu preciso evidenciar isso. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade com a pessoa que Deus colocou para estar do meu lado. Outro aspecto que eu coloco aí também, que eu não coloquei no esboço para vocês, é de quem ama baseado numa aliança e num compromisso, vive um amor com criatividade. Então, a excelência no amor, mas a excelência também na criatividade do seu compromisso. Uma coisa que, olhando um dos livros, Discipulando Casais, do Dr. Paulo Solonca, ele falava sobre isso. A rotina e a monotonia podem acabar com o brilho do amor. E muitas vezes a gente não percebe isso. É preciso ser criativo. Nós precisamos ser criativos dentro do casamento. Já pensou como que o mundo seria entediante se houvesse somente uma só cor, né? Então a gente precisa ser criativo. O casal precisa aprender a variar para não deixar que o seu relacionamento se torne enfadonho, né? Uma coisa que eu sempre observo na minha esposa, assim, a forma com que ela decora a mesa do jantar, as coisas que ela coloca ali, os bilhetes são colocados assim. Isso é interessante. Nós precisamos fazer isso, de encorajamento, coisa criativa que faz a gente, diante de situações que a gente fica apreensivo, ansioso ou não, a gente sabe que o outro está ali para nos encorajar, para nos abençoar. Então, é o compromisso que eu preciso ter com a outra pessoa. A excelência no amor é a excelência nesse compromisso. Será que a gente tem sido criativo no nosso relacionamento?
Será que nós temos visto e temos observado essa criatividade? Então, a excelência no amor, consequentemente, desemboca na excelência do compromisso. Uma pergunta que eu quero deixar aí para a gente pensar, não é mesmo? Você busca excelência com responsabilidade nessa área, nesse compromisso? Você tem realmente procurado excelência? Eu tenho um compromisso, essa pessoa que está do meu lado, essa pessoa que Deus colocou do meu lado, eu tenho um compromisso aqui de fazê-la feliz, de lutar pela felicidade dela, e eu preciso fazer isso com excelência, me esforçar ao máximo, gente. Uma das coisas que eu colocando diante de Deus para que eu faça isso com alegria e me esforçar com excelência. Excelência não é fazer de qualquer jeito, é fazer o melhor. Quantas vezes na nossa firma, né, a gente está lá apresentando um projeto, a gente faz o melhor programa, a gente faz os melhores projetos para apresentar, porque o meu chefe vai fazer uma avaliação de mim, né? E será que nós temos buscado excelência com responsabilidade nessa área do compromisso? Não, com ela ou com ele, posso fazer de qualquer jeito, ela me ama, ele me ama mesmo. Não é assim. Aí você tem excelência, verdades que ninguém contou antes de eu dizer sim. Último aspecto, que o relacionamento com o cônjuge, ele tem que ter excelência. No quê? Terceiro, na própria intimidade. Uma das coisas que chama muito a minha atenção é que Deus nos criou para uma intimidade plena. Quando a gente vê lá no início, lá no Éden, Adão e Eva desfrutavam da mais profunda intimidade de corpo e de espírito. Se encaixar de forma harmônica, podemos dizer assim, numa interação psicológica, onde cada um vai abrindo espaço para o outro se aproximar sem receio, vai se tornar o seu aliado e companheiro de intimidade, sem qualquer restrição. A gente precisa desenvolver essa intimidade. Uma das coisas que eu falei lá no início, que muitos casais, a questão do desenvolvimento do amor filéu, faz com que sejam amigos, né? Sejam amigos. Tanto é que quando o marido chega em casa, a forma com que ele bate a porta da sala, a esposa já sabe, aconteceu alguma coisa no trabalho. E quando se ele chega em casa e vê o semblante da esposa, ele já vai saber, alguma coisa aconteceu, que realmente alguma coisa com os filhos, alguma coisa com a família aconteceu hoje. Por quê? É intimidade. Eu preciso ser excelente no amor para com o meu cônjuge, eu preciso ser excelente no compromisso que eu tenho com ele, para poder abençoá-lo, para ele se desenvolver, se locupletar junto comigo, mas eu preciso também ser excelente na intimidade. Uma das coisas que o inimigo tem aproveitado em muitos casamentos, no que diz respeito a isso, que muitos casais não são íntimos. Pode ser íntimo onde? Lá na cama, pode ser íntimo em outras coisas, mas não são íntimos de abrir o coração, de escancarar a alma, de contar os seus medos, as suas dores, as suas lutas mais atrozes no seu coração. Sabe abrir o coração? Eu lembro que um dos encontros nossos, acho que foi aqui mesmo, acho que foi nesse hotel, foram 2 hotéis que nós fechamos aqui, acho que foi em 2007, 2008, o David Merck falou que a gente precisa ter pelo menos 10 minutos de sofá com a esposa por dia. 10 minutos, sabe que a gente senta lá no quarto, filho, você fica aí na sua, nós vamos sentar aqui, abrir o coração, como foi o seu dia? Muitas vezes isso não tem, né? Não tem. Eu vou enfatizar um pouquinho mais isso no domingo. Mas a importância de termos intimidade um com o outro. Temos sido excelentes na intimidade, não somente lá para fazer a relação sexual, mas na intimidade, de conversar, abrir o coração, colocar os medos, a mulher sentir no homem a segurança de que alguém ali que o ama, que tem o compromisso de respeitá-lo, de abençoá-lo, de ser bênção na vida dele. Será que desenvolve-se essa intimidade nos casamentos com excelência? Não é uma intimidade de qualquer jeito, é uma intimidade com excelência. Interessante, tem um vídeo aqui, eu acho que vocês já viram, mas eu gostei muito dessa poesia do pastor Cláudio, talvez vocês já viram, né? Mas ele mostra para nós como que deve ser o relacionamento, na poesia do pastor Cláudio Duarte. Põe bem alto, por favor. Olha só, presta atenção.
Talvez alguns já devem ter ouvido, mas é interessante assim. Me pediram, eu vou fazer. Tem um amigo que fez uma poesia para isso aqui. Ela é fantástica. Ela diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão, e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro de que o homem é mais importante o que foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou... porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é isso aí, glória a Deus. Um projeto para dar certo. Casamento é um projeto para dar certo, não fracassado. Isso. Então, essa poesia é bem interessante que o pastor Cláudio Duarte, né, traz para nós, mas a questão da intimidade. E uma das coisas que muitas vezes dentro do casamento a gente não tem buscado essa excelência na intimidade um com o outro, né? Isso é primordial. Uma das coisas que nós falamos no início, que o inimigo ele tem tentado destruir os casamentos, porque hoje nós sabemos que não é somente julgar nas costas do diabo, que o diabo é que está fazendo as coisas, né? O diabo é o culpado, né? Certa vez eu estava lá em Rio Verde, a cidade da minha esposa. Lá tem um hospital evangélico de Rio Verde, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E tinha um médico lá que é muito brincalhão, né? E aquele médico estava tendo lá um problema lá de vazamento nos pisos lá, e todo mundo estava discutindo que problema era aquele do vazamento dos pisos, né? E estava lá mexendo. Aí o médico, que é muito brincalhão, falou: eu sei que é isso, é o diabo do pedreiro que não fez o negócio bem feito, né? Porque muitas vezes a gente joga a culpa para o casamento, culpa do diabo. A gente sabe que muitas vezes é culpa nossa. Nós temos a tendência carnal para o mal, nós temos a influência do mundo, que é outro inimigo ferrenho contra a nossa vida, e temos também, claro, o diabo, né? Que ele veio aí para roubar, matar e destruir. A gente sabe disso, mas é muito importante a gente ver que eu também, como marido, eu preciso, e você como esposa, fazer o quê? A gente precisa fazer a nossa parte com excelência. Porque uma coisa, eu sempre tenho dito, uma coisa é o que eu sei sobre mim, uma outra coisa é aquilo que Deus sabe sobre mim, e aquilo que as pessoas sabem sobre mim. Agora, Deus sabe até que ponto eu tenho me esforçado para ter um casamento com excelência. Deus sabe até que ponto eu tenho procurado realmente me dedicar ao máximo para que o meu casamento seja um casamento abençoado. Uma pergunta para a gente pensar: Deus tem visto excelência de vocês nessa área da intimidade? Excelência. Verdades que
ninguém contou antes de eu dizer sim, que eu tenho que procurar realmente ser excelente na minha intimidade. Procurar aquela pessoa ali que Deus colocou do meu lado, em todas as áreas. A minha intimidade precisa ser a melhor possível, em todos os aspectos, tanto na comunicação, na transparência, no perdão, na vida sexual, no relacionamento, na transparência, na forma com que eu abro o coração para a pessoa, no respeito. Eu preciso ter excelência. Será que Deus tem visto essa excelência de vocês nesta área? Deus tem visto isso. Meus irmãos, eu particularmente trabalhando com casais há 23 anos, eu fico alarmado quando vejo um número muito grande de até pastores separados, né? Muitos amigos nossos, o reverendo André deve saber também, gente que trabalhava com família, gente que ministrava para a família, que hoje não estão mais casados. Então, por isso, eu quero dizer para vocês que esse tema, essa advertência aqui para nós, é um momento para a gente fazer uma reflexão no nosso casamento. Reflexão, sempre a gente está aprendendo alguma coisa. Nós temos lá na igreja uma classe de casais, né? E tem um casal lá, agora o seu Hélio com a dona Genilson. O Hélio faleceu há algum tempo, mas eles tiveram 57 anos de casamento, né? 57 anos de casamento, né? E a dona Geni sempre lá na classe fala: pastor, cada aula, cada encontro de casais, a gente aprende algo novo. Olha só, 57 anos de casado. Tem gente que acha que não precisa aprender nada. Eu quero dizer para vocês o seguinte, com temor e tremor, Deus tem visto a excelência de vocês nesta intimidade, na intimidade com o outro. Deus tem visto essa excelência, e nós não podemos dar brecha. Nós sabemos que hoje as propostas indecentes do mundo estão aí, querendo destruir os nossos casamentos. E mais do que nunca, a gente precisa cercar, nós precisamos realmente nos revestir com a armadura de Deus, para não darmos brechas, para que o inimigo ele tenha vitória no nosso próprio casamento. Então, por isso que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter excelência. Por isso eu coloquei aí para você preencher. Primeiro, peça mais amor para o seu cônjuge. Coloca aí, peça mais amor. Ó Deus, eu quero amar mais o meu cônjuge. Eu quero amar realmente com intensidade, com excelência. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? A vontade minha carnal é espremê-lo lá na parede, mas eu quero amar. Deus, faça como eu posso amar o meu cônjuge. Peça mais responsabilidade no compromisso, com excelência. Peça mais profundidade no seu relacionamento, na intimidade. Então, peça isso, Deus. Aquilo que a gente pede, Deus ouve. A gente sabe disso. Esses versículos que a gente declama na Bíblia, não é para a gente apenas declamar como papagaio, não. A Bíblia, quando fala que aquilo que nós pedimos, Deus faz. Quando nós chegamos diante dele, com o nosso coração contrito e compungido, ele jamais nos despreza. Então, peça, ó Deus, eu quero amar mais o meu cônjuge com excelência. Deus, eu quero ter mais compromisso com o meu cônjuge com excelência. Eu quero ter mais responsabilidade da intimidade com ele com excelência. Peça isso para o Senhor. E Deus vai fazer com que realmente o seu relacionamento com o seu cônjuge seja um relacionamento que tenha excelência. E que Deus ele vai ser honrado, Deus ele vai ser glorificado. Gostaria que nós ficássemos em pé, por favor. Nós vamos cantar só umas frases aqui para a gente pensar, e depois nós vamos colocar uma música para a gente cantar juntos. O verdadeiro amor é como uma vela acesa que arde, que queima e que se consome no altar da vida. Vocês já têm isso aí. Andar juntos é o começo. É o começo. Permanecer juntos é o desafio. É um desafio. Tem que ter excelência. E chegar juntos é o sucesso. Outra coisa. Quanto mais velho se fica, melhor se compreende que a bondade e a benignidade são sinônimos de felicidade. Então, excelência é a gente ser bondoso e benigno. E Deus quer que nós possamos fazer isso no nosso casamento. Eu gostaria que você ficasse de frente aí para o seu cônjuge, segurasse nas mãos dele de frente. Nós vamos ouvir essa canção e cantar juntos. Seja um momento de a gente estar consagrando realmente o nosso casamento um para com o outro.
Tu conheces, ó Deus, perfeitamente cada marido, cada esposa aqui nesse encontro de casais. Nessa primeira parte, ó Deus, que podemos pensar e refletir sobre a importância de um relacionamento maduro, um relacionamento cristão, um relacionamento que vem do Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que esse relacionamento tem que ter excelência, porque o Senhor é um Deus de excelência. O Senhor mesmo arquitetou, instituiu o casamento como algo sublime e maravilhoso. E o Senhor sabe, ó Deus, aquilo que nós temos feito, Pai, que infelizmente tem entristecido o Teu coração. Por isso, neste momento, Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada marido, cada esposo, Deus, para que sejam, Deus, se esforcem para ser excelentes no amor. Ó Deus amado, nos abençoe. Ó Pai amado, nós queremos repreender neste momento toda e qualquer ação do inimigo, ação desse mundo, Pai, que porventura tem bloqueado uma manifestação mais clara, inequívoca, ó Deus, explícita desse amor um para com o outro. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja restaurando, transformando, para que seja um amor abnegado, altruísta, um amor que se preocupa com, um amor que se interessa, um amor que ouve, um amor que cura, um amor que restaura. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor derrame cada vez mais esse amor no coração de cada marido pela esposa, de cada esposa pelo marido, e que tenham realmente excelência no amar. Da mesma forma, Pai, em nome de Jesus, que o compromisso seja um compromisso responsável. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, que cada marido e esposa, ó Deus, olhem para o outro, ó Deus, nessa responsabilidade de amar de forma compromissada. Ó Deus, que olha para o outro querendo construir, erguer, encorajar, abençoar. Ó Deus amado, nós temos hoje visto tantas pessoas, ó Deus, egoístas, pessoas, ó Deus, pensando em si próprias, mas no casamento que o Senhor mesmo instituiu, o qual nós precisamos ser excelentes no amor, o Senhor nos chama também, ó Deus, para que nós possamos olhar para o outro como o Senhor olha, olhar da forma que o Senhor deseja. E por isso, Pai amado, em nome de Jesus, derrame a excelência desse compromisso, nessa responsabilidade, e que cada casal, cada esposo e esposa, Deus, realmente busquem uma intimidade maior, uma excelência com o outro, ó Deus, em todas as áreas, na comunicação, na transparência, no perdão, na disposição para abrir a alma, no tempo de conversa, de compartilhar. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que nessas três áreas, ó Deus, realmente nós possamos ver a excelência nesses casais, que possam realmente, ó Pai, através dessa palavra dessa manhã, fazer uma avaliação bem séria e criteriosa do seu relacionamento, para realmente pedir perdão, pedir a Tua misericórdia e clamar o agir do Senhor, para que tanto no amor, tanto no compromisso como na intimidade, eles possam buscar por essa excelência. Eu clamo a Tua misericórdia e peço ao Pai que o Senhor use cada palavra, cada momento aqui desse encontro, para que essa excelência seja realmente evidenciada na vida de cada casamento, na vida de cada esposo e cada esposa. É a oração que eu faço desde já, agradecendo e clamando a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém. Naquele momento, no início vocês deram foi um beijo no final, né? Agora então, vamos fazer uma coisa muito boa, aquele abraço bem caloroso, viu? Bem... Isso. O restante é mais para a noite. Por favor, vamos sentar. Pastor.